Olá, queridos amigos, tudo bem? Aqui vai uma coisa interessante, eu queria dividir com vocês. Eu canto sempre nas minhas apresentações uma música chamada Sampa, do Caetano Veloso, né? Então, assim, quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João, para falar a verdade, eu sou paulistano, meu coração paulistano não sofre grandes abalos, a não ser por uma leve vontade de gastar 15 minutos com um chopp no terraço do Bar Brahma. Consta, porém, que não é o que se passa com o coração de quem chega por aqui sem nada entender. E assim se deu Caetano em 1965, quando ao lado da Maria Bethânia, viu seu coração vagabundo cruzar palpitante as avenidas que cruzam e que sua canção ajudou a imortalizar. Na verdade, a Avenida São João já havia sido imortalizada por cenas de sangue num bar cantadas pelo nosso queridíssimo o Paulo Vanzolini, né, que todo mundo conhece aquela canção Honda. Aliás, a frase melódica do último verso de Honda, cena de sangue num bar na Avenida São João, ela é reproduzida na introdução e nos versos finais de cada estrofe de Sampa. O compositor paulista não gostou muito dessa história, dessa citação, e cada entrevista que ele concede não perde a oportunidade de espinafrar o baiano, acusando de plágio. Costumo dizer que Sampa é puro marketing. Ao meu ver, é incompreensível a postura de sempre enfatizar essa coisa, né? O coerente Paulo Vanzolini, ele, ao citar a música Sampa, fica claro que Caetano considerou Honda, que já havia sido gravado pela Bethânia, uma canção capaz de traduzir a cidade que ele pretendia homenagear. Então trata-se, portanto, também de uma homenagem a Paulo Vanzolini, né? Que eu tenho um DVD que eu ganhei de um médico que chama Volta por Cima, vale muito a pena. Conta toda a história lá do Paulo Vanzolini, né? Maravilhoso compositor. Mas Honda ela apenas é a primeira homenageada, já que a canção é repleta de citações e homenagem a São Paulo e seus personagens, a começar pela Rita Lee, né? Outro dia eu estava assistindo um documentário sobre aquele disco Tutti Frutti, da banda Tutti Frutti, com os grandes músicos, né? Que eu tive a oportunidade de conhecer dois músicos, que é o Luiz Carlini e o Frank Paulino, um grande baterista aí, que eu conheci há pouco tempo. E o nosso Lee Marcucci, que faz parte que fez parte da banda, essa banda incrível de São Paulo chamada Rádio Táxi. Então, só para retomar, eu estava falando aqui sobre a música Honda, né? Honda é apenas a primeira música que homenageia a São Paulo, né? Fazendo as citações e tal da Rita Lee. A Rita Lee, para quem não sabe, quem não é de São Paulo, morava ali no bairro da Pompeia, ali com aquela galera do Made in Brasil, todo aquele pessoal que iniciou o rock em São Paulo. Então fala aqui, falando sobre os Mutantes, que eu vi uma entrevista que quem deu esse nome foi o Ronivon, né? O Ronivon tem uma longa história aí dentro da Jovem Guarda, né? Então, os Mutantes era composto pelos irmãos Arnaldo Batista e Sérgio Dias, que inclusive são da Pompeia, né? Responsáveis pelo rock and roll e do tropicalismo da música popular brasileira. Agora, outra coisa interessante é falar sobre o avesso do avesso do avesso que o Caetano cita lá, que é uma referência direta ao poeta concretista Décio Pignatari e a sua luta pelo avesso, né? Os irmãos Haroldo e Augusto de Campos, que eu tive a oportunidade de conhecer o Haroldo de Campos no lançamento de um disco de um falecido amigo meu chamado Madan, saudoso Madan. E lá estava o Gica, né, da dupla Gica e Turcão, e estava um guitarrista fantástico, que eu já vou lembrar o nome dele daqui a pouco. E
E foi um show no Centro Cultural em São Paulo. E eu estava sentado do lado do Haroldo de Campos, né? Que grande privilégio, onde ele faz uma participação especial no disco desse meu amigo. Em 1969, na montagem do Teatro Oficina, na selva das cidades, do Bertolt Brecht, a arquiteta e coreógrafa Alina Bobardi colocou meia dúzia de troncos lá de árvores abatidas para a construção do Minhocão, fazendo um ringue de boxe. E no fim dessa cena, ironicamente, a chamada área verde, os troncos desmoronaram. E o Caetano ficou impressionado com a obra do diretor José Celso Martinez Correia, né? Que todo mundo conhece ele. E quando compôs Sampa, ele se rendeu a essa homenagem ao teatro paulistano mencionado nas oficinas e florestas da cidade. Olha que coisa curiosa. José Celso defende, né, o Minhocão, né? Quem mora em São Paulo sabe que é uma passagem ali da Santa Cecília para Marechal Deodoro e tal, e que aos domingos é fechado ali para as pessoas se divertirem ali, né? É bem interessante. Hoje José Celso ele defende isso, sempre defendeu isso, né? Aí eu vou citar um bairro que eu trabalhei efetivamente durante 4 anos, que é o bairro do Bexiga, em retribuição à homenagem que Caetano faz à área batizada de Oficina de Florestas, né? Nesse tempo de aquecimento global em São Paulo, momentos de estiagem e outros de enchentes, houve tempos que São Paulo era conhecida como a Terra da Garoa, né? Todo mundo sabe que São Paulo é a terra da garoa. Não seria de estranhar que os deuses da chuva, citados em Sampa, fizessem menção a esse apelido, essa alcunha. O mais provável, porém, é que o termo faça referência ao romance do Jorge Maltner. Quem ainda não leu, leia, que é o Deus da Chuva e da Morte. Muito interessante esse livro. E o Maltner, muito amigo do Caetano e tal, inclusive foram para Londres e tal. Aliás, o Maltner foi lá visitar e morar lá com Gil e o Caetano. Um cara interessantíssimo que gostaria que vocês dessem uma olhada, que é o José Agripino de Paula. Esse cara tem uma história muito interessante, morreu há um tempo atrás, depois não me recordo exatamente o ano, que ele escreveu um livro chamado Panamérica. E esse cara fez uma história curiosa sobre a África, né? Um filme, se eu não me engano. E ele era um grande artista plástico, amigo do Caetano e de toda essa turma aí. Inclusive o Caetano, ele tem uma música chamada Gente, que ele cita lá vários nomes, inclusive do Agripino. O tropicalismo, especialmente na obra do Caetano, é uma grande referência. Ele fala do personagem Narciso, que ele acha feio o que não é espelho. Quem estudou mitologia grega vai se deparar lá com a história do Narciso. Agora, falando sobre a bossa nova, costuma também merecer uma atenção especial por um cara que eu também tive o privilégio, gente, de conhecer. Desculpa, mas graças a Deus eu tive o privilégio de conhecer grandes artistas. E eu conheci o Johnny Alf. Inclusive eu estava tocando numa casa em São Paulo e, para minha grata surpresa, ele apareceu lá. E o Vinícius de Moraes falou para o Johnny Alf que São Paulo seria o túmulo do samba. Uma provocação do Vinícius para um garçom lá numa boate tradicional em São Paulo chamado La Cave. O cara estava completamente embriagado, um cliente, né, que frequentava essa boate. O autor de Sampa assinou embaixo dessa provocação do poeta. O curioso é que já havia sido feito muito antes dessa polêmica, em 54, por ocasião do 4º centenário tal da cidade, em parceria
com o pernambucano carioca, o cronista, radialista, poeta, boêmio, o Antônio Maria, né? Depois vocês pesquisem lá sobre o Antônio Maria. O belo dobrado do amor a São Paulo, cujo verso final tem uma coincidência lá, quando o sol encontrar tal, o poeta na Avenida São João, sempre a São João, né? Sendo homenageada, né? Então, finalmente, aqui eu vou falar dos Novos Baianos, porque o Caetano Veloso cita, né? Ele fala sobre que os baianos continuam andando na garoa de São Paulo, então ele faz referência ao grupo dos Novos Baianos, que com Moraes Moreira, o Pepeu Gomes, a Baby Consuelo, que agora se chama Baby do Brasil, o Lula Galvão. Eu tive o privilégio de conhecer o Baixinho, que era um percussionista que tocava, que é um cara que fez parte desse grupo muito bacana. E recentemente eu vi o show do Pepeu Gomes aqui em São Paulo, sensacional, é o segundo show que eu vejo dele. O primeiro show estava com a participação do queridíssimo o Davi, né? É isso, o Davi Moraes, o filho do Moraes Moreira. Enfim, milhões de novos pernambucanos, paraibanos, cearenses, alagoanos, né, sergipanos, baianos, todo esse povo maravilhoso do Nordeste curtem São Paulo numa boa, tal. Mas não é todo aquele sonho, aquela expectativa das pessoas que migram para São Paulo, porque São Paulo é uma coisa muito grande, né? Acho que a terceira, se eu não me engano, a maior metrópole do mundo, né? Então a gente tem uma certa expectativa com São Paulo, porque São Paulo nos abriga, tem muito trabalho, muitas empresas e tudo aqui que acontece em São Paulo, né? Então tem essa expectativa, mas não é uma cidade fácil de se viver. É uma cidade que tem tudo e tal. Eu moro aqui, eu nasci aqui, né? Então a força da grana que o Caetano fala oprime a grande maioria das pessoas nas filas, nas vilas, nas favelas que ele fala, né? Os carros, as suas motocicletas, né? Então a gente tem que se adaptar a uma cidade grande, né? Aprender a dizer o nome de Sampa, que é uma cidade incrível. E as Áfricas utópicas, né, quilombos de Zumbi, essa citação provavelmente deve ser do Agripino de Paula, né, que eu tinha falado anteriormente da pesquisa dele sobre a África, mas depois eu vou verificar isso direitinho para vocês. Então é isso, gente, passando essa informação, dividindo isso com vocês, tá bom? Então é isso, eu tô com um projeto aí de fazer um show contando histórias. Eu já faço isso, né? Muita gente me conhece por esse jeito de eu me apresentar. Isso quando tem poucas pessoas no bar, as pessoas estão interessadas em ouvir, em aprender. É isso. Gente, beijo grande.